Todos que estão lá em casa, aproveito também para te cumprimentar, Hugo. É verdade, é um jogo que acaba por faltar palavras, nem pelo jogo ter sido bom, é pelo jogo ter sido muito mau. O Sporting tinha tudo para fazer um bom jogo, tínhamos tudo na nossa mão para passarmos tranquilamente para a próxima fase, ao passar este adversário, assim é. E a verdade é que nós dificultamos a nossa vida. O Sporting não se conseguia impor em nenhum momento no jogo. Tivemos muita dificuldade contra o Paços de Ferreira. Lembrando que esta equipa está num escalão inferior ao nosso, e o Sporting novamente, através do Rui Borges, com uma péssima exibição, com muito desconcentrado no jogo, com muitas perdas de bola. O Sporting tem muita dificuldade em duelar com o Paços de Ferreira, e depois foi o sufoco que se viu. O Passos a ficar na dianteira do jogo por duas vezes. O Sporting com muito sufoco, o Sporting a não se conseguir encontrar no jogo, com muitas perdas de bola, um jogo totalmente confuso. Não se conseguiu novamente perceber qual é a ideia de Rui Borges para este jogo. O Sporting, para todos os efeitos, no final da primeira parte estava a crescer, mas mesmo assim ainda não estava a ser melhor com o Paços de Ferreira. Na segunda parte acho que foi a repetição da primeira, em que o Sporting novamente não se consegue encontrar, a ser muito mau, muito confuso novamente, e lá está. Acho que vamos para o prolongamento e novamente o Sporting repetia aquilo que já tinha feito na primeira e na segunda parte. E portanto, eu sei que isto não é de rir, eu sei que isto é um dia triste, é um dia mau, mas a única coisa que eu quero dizer é que temos que levantar a cabeça. Este jogo para mim é uma clara derrota. É uma derrota porque, apesar de termos passado este adversário, não conseguimos fazer o nosso jogo, não conseguimos ser mandões no jogo. O Sporting com muita dificuldade em impor-se neste jogo. Um Paços de Ferreira que até nem estava a ser, não estava a ser grande coisa, mas o Sporting preferiu ser pior que o Passos. A relembrar que a equipa B já tinha vencido este Paços de Ferreira, e a equipa A do Sporting teve muita dificuldade em vencer. Portanto, os indicadores que nós temos não são maus, são péssimos. E portanto, espero que se tome uma atitude. O Rui Borges decide abandonar, ou decide fazer aquilo que é o seu trabalho, que é colocar esta equipa a jogar, ou para todos os efeitos a direção terá que fazer um dos dois anteriores. Não quero colocar nenhuma pressão, nem colocar aquilo que é a minha opinião, mas acho que já são jogos a mais. Já são jogos em que começamos a ver que há muita semelhança em todos estes jogos. Não se percebe, afinal, o que é que o Rui Borges pretende para esta equipa. Jogadores novamente os jogadores em subrendimento. Acho que as suas substituições e aquilo que ele pretende para o jogo acabam por dificultar o próprio Sporting, e nós novamente a termos muita dificuldade em todo o jogo. É assim, se tivéssemos a defrontar o Real Madrid ou o Barcelona, eu compreendo, mas defrontar o Real Madrid dos móveis parece-me que é muito curto para nós estarmos aqui a brincar à bola. Fizemos 120 minutos, onde eram só preciso 90, não precisávamos de 120 para ganhar o Paços de Ferreira. E portanto tenho mais preocupações neste momento do que propriamente vontade de rir ou de fazer uma piada sobre o que é que se passou. Eu vou ser muito, até porque são 3 horas e 20 de emissão. Dizer que isto não é mau. A exibição com o Estoril é má, a exibição com o Braga é má, quer dizer, já acho que passa o má. Acho que foi uma das piores exibições em Alvalade que me veio à memória. A exibição de hoje é miserável. Não há como fugir disso. Eu não posso dizer, eu não consigo achar outra definição do que não dizer que a exibição de hoje do Sporting é miserável. O Sporting evidenciou que não existe um fio de jogo. O Sporting não tem jogo interior praticamente nenhum. O Sporting foi uma nulidade constante na construção a partir de trás, uma vez mais. O Sporting teve dificuldades em encontrar espaços num bloco baixo do passe e num bloco intermédio
muitas vezes de uma equipa que estamos a falar que está na linha d'água da segunda Liga Nacional, uma equipa que marcou hoje 50% dos golos praticamente com o que tem na temporada, uma equipa do Passos que deu para perceber que não é munida de grande qualidade técnica. É verdade que pode ser superado muito, é verdade que se esforçou muito, etc. Mas uma equipa do Passos que chegou praticamente aos 75 minutos de jogo e não conseguiu jogar mais, passar do meio campo a não ser com um chutão para a frente, algo que foi quase uma toada no jogo, porque não tem capacidade para muito mais do que para além disso. E um Sporting que se exigia muito mais. Preocupa também o Sporting ter 25 ou 26 cantos na partida, fazer um golo num e não conseguir criar perigo em mais nenhum desses 20 e tal cantos, para além do que fez o golo de Ioannidis. Um Sporting que vamos aqui a falar de uma equipa que tem 3 ou 4 grandes oportunidades da partida, um Sporting que só ao minuto 103, e eu queria fazer esse destaque, o Sporting chega à vantagem na eliminatória ao minuto 103. O Sporting só aos 103 minutos na Mata Real é que chega à vantagem. Um Sporting que depois não se percebe, um Sporting que fica ali totalmente partido, totalmente desorganizado nos minutos finais, praticamente só com o coração e com muito pouca organização e muito pouca cabeça. Um Sporting que é um fantasma daquilo que já vimos. É um Sporting que é praticamente uma sombra daquilo que já vimos. Um Sporting numa completa evolução. Numa evolução. Numa involução. O Sporting está muito pior do que estava há 3 ou 4 semanas atrás. Temos um jogo de Champions com o Marselha em que acho que todos nós estamos com muito receio. Vamos enfrentar o líder do campeonato francês e a verdade é que nós acabamos por vencer uma equipa da segunda divisão nacional com muitíssimas dificuldades, em que só chegamos à vantagem aos 103 minutos, ganhámos após prolongamento. Ainda na segunda parte do prolongamento ainda tivemos algumas dificuldades em gerir os últimos 10, 15 minutos de jogo. A imagem que fica do jogo depois do jogo com o Braga é uma imagem muito má, e tínhamos falado dessa imagem e do quão negativo era uma semana e meia até o próximo jogo para poder limpar essa imagem. Ficamos com a imagem muito má. Acho que essa imagem que fica com o Braga é muito má. Hoje, apesar do resultado nos convir, porque apesar de tudo passamos à próxima eliminatória, a imagem para mim ainda é pior do que a que fica com o Braga, porque fico com muitos receios e eu vou voltar a repetir. Não sou de queimar treinadores, não sou de mandar toda a gente passear, digamos assim, do Sporting. Não irei fazer esse trabalho. A verdade é que o Rui Borges é o principal responsável por isto. Não há como fugir disto. Vou voltar a repetir o mesmo discurso que tive com o Braga. Não isentando culpas a muitos dos jogadores do Sporting. Que não quero isentar de culpas, porque estamos a jogar com o Passos Ferreira, há gente que tem que dar muito mais da perna. Francisco Trincão, por exemplo, hoje entra no jogo, é uma nulidade. Eduardo Quaresma tem 2 ou 3 erros, praticamente de desconcentração pura. Não sei como é que hei de classificar aquilo. Alisson tentou brilhar, tentou, não conseguiu acrescentar grande coisa, mas até foi dos mais inconformados da partida. Giovanni Kenda, a mesma coisa, tentou, mas também não conseguiu ter uma exibição por aí além. Fotis Ioannidis mais da mesma linha, faz um golo, até teve alguns bons momentos da partida, mas também podia ter feito um bocadinho mais. Vai Ioannidis na mesma linha, não foi nada de muito diferente. Não foi nada de muito diferente. Não foi nada de muito diferente daquilo que tinha produzido para já outros elementos do Sporting. Morita tem um jogo fraquinho, mais uma vez. Creio que Pedro Gonçalves para mim é o melhor em campo, de longe. Enquanto teve pernas, porque depois ali no prolongamento também já evidenciava cansaço, algo totalmente normal, mas enquanto teve pernas é a melhor unidade para mim de longe do Sporting hoje no jogo. Tem vários momentos em que cria oportunidades, cria jogadas, consegue fazer ligar a equipa, mas eu não consigo ver muito para além disso. Saio deste jogo com muito mais receios e muito mais dúvidas que o que iniciei o jogo, e eu acho que só isso diz tudo daquilo que é o nosso enfrentamento.
daquilo que temos de fazer. É muito complicado conseguir gerir desta forma e eu vou voltar a repetir aquilo que disse no pós-jogo do Sporting e de Braga. E espero muito bem que a estrutura de futebol saiba o que está a fazer. Porque eu quero acreditar que eles sabem o que estão a fazer. Mas a verdade é que eu tenho muitas dúvidas que nós estamos num caminho minimamente certo. Porque, vou voltar a repetir, nós temos dificuldades em ganhar ao Passos de Ferreira. Nós temos dificuldades em impor o nosso jogo com o Passos de Ferreira. E isto já é uma coisa que vai lá, por exemplo, nós podemos colocar, mas isto pode acontecer, depois a taça é o Tomba Gigantes. Mas com o Estoril não era o Tomba Gigantes da taça, com o Braga não era o Tomba Gigantes da taça, a dificuldade com adversários de maior valia não é o Tomba Gigantes da taça, é que não são jogos isolados, é que é uma sequência de jogos aqui de 10, 15, devemos ter cerca de 15 jogos na temporada, ou muito, entre 10 a 15, e a verdade é que se calhar estamos aqui a falar de 5 ou 6 que são maus, e estamos a falar de 4 ou 5 que são pouquinho, e depois estamos a falar de outros médios e de alguns bons. Eu acho que isso é muito curto para aquilo que nós acreditávamos numa temporada de tricampeonato, em que todos nós andávamos com o rumo ao tri, e todos nós acreditamos nisso, mas a verdade é que muito complicado de passar além disso. Francisco,